Muitos abaixavam a cabeça. Por quê? Porque nós ainda precisamos crescer na experiência do Deus Palavra. A Palavra de Deus que chegou até nós por causa da tradição da igreja, que foi escrita depois, ali por volta, no Evangelho de Marcos, por volta do ano 60, 62, o primeiro evangelho a ser escrito. E durante esse tempo, depois da morte do Cristo, essa palavra ficou guardada na mente e no coração dos homens e mulheres de Deus, que conviveram com Jesus, que viveram a época do Cristo. Então, graças à tradição da igreja, nós temos a palavra em mãos. E graças a um santo da igreja, São Jerônimo, que ficou lá na gruta em Belém, do ano 390 ao ano 405, 15 anos, para traduzir a palavra de Deus, da língua hebraica, da língua original hebraica e grega, para o latim, chamada então Vulgata, a tradução Vulgata, que vem de vulgar, de comum, e esta tradução ficou até o ano 1530, essa tradução de São Jerônimo, depois que começou a se traduzir para as línguas chamadas línguas modernas. Mas graças a um santo da igreja, irmãos e irmãs, nós temos a palavra de Deus. E a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia protestante, que nós temos 7 livros a mais. Essa é a importância de nós meditarmos a palavra diariamente. E hoje eu não esqueço do que eu rezo. O que nós rezamos quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus? Para um ressuscitamento, para um reerguimento. E um reerguimento, um ressuscitamento, principalmente na vida espiritual. E que começa com a oração do terço todos os dias. O amor à Virgem Maria, que São Francisco de Assis trazia muito bem ao seu coração. Começa com a leitura orante da palavra de Deus. Gravei 4 pequenos vídeos sobre a importância da palavra e também sobre a leitura orante da palavra. Postei lá no meu canal do YouTube, Padre João Marcos Pollack, se você quiser acompanhar depois. Os 4 pontos para fazer uma leitura orante da palavra, os 4 pontos que a igreja nos ensina. Para fazermos uma leitura orante da palavra de Deus, nós precisamos, irmãos e irmãs, meditar mais a palavra, crescer na experiência do Deus Palavra. Essa experiência que transformou a vida de São Francisco. E a palavra que nós acabamos de ouvir, aqui de Atos 16, diz que à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Qual era a situação de Paulo e Silas, irmãos? Eles tinham sido presos, açoitados, estavam na prisão, e diz aqui no versículo 24, ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Então eles estavam presos, amarrados, tinham sido presos injustamente, olha só a situação, tinham sido presos injustamente, amarrados, os pés amarrados lá no tronco. E qual foi a atitude de Paulo e Silas? Qual seria a sua atitude diante de uma situação injusta? De uma prisão, por exemplo? Ou até mesmo de um comentário injusto, de uma calúnia? Qual seria a sua atitude, irmão e irmã? Nós precisamos aprender com os homens e mulheres da palavra de Deus. Precisamos aprender com os santos da história da igreja, como São Francisco de Assis, que foi capaz, depois da experiência com Cristo, foi capaz de tirar a própria roupa do corpo, para dizer, eu não preciso de mais nada, eu preciso é ter a Deus. Vivia vestido com sacos, é ter a Deus, a palavra, a Eucaristia que me sustenta, a oração, o amor aos irmãos, o amor aos pobres. Essa experiência transformadora. Qual seria a sua atitude, irmão e irmã, como católico, como homem de Deus, diante de uma situação injusta? Paulo e Silas, diz a palavra, que eles estavam cantando, louvando e cantando hinos a Deus, ao ponto dos carcereiros ouvirem a oração de Paulo e Silas. E o que aconteceu, irmãos e irmãs, a partir dessa atitude? Veja como a nossa atitude demonstra o que nós queremos.
A sua atitude no dia de hoje, nesta noite, neste programa Eu Tenho Fé, celebramos São Francisco, o louvor de São Francisco. A sua atitude vai direcionar a sua vida para o bem ou para o mal, para uma vida melhor ou não, porque Deus nos criou livres, e na nossa liberdade hoje, neste momento, eu posso decidir ser mais de Deus, decidir ajudar mais as pessoas, colaborar com aquilo que eu posso, doando do que eu tenho, sim, de bens materiais, de coisas materiais, talvez fazendo aí, nós chamamos retiros da boa morte, nos preparar para a morte todos os dias, olhar no seu guarda-roupa, o que você tem que não está mais usando, ou talvez está acumulando demais. Como tem pessoas que acumulam, para pensar no próximo que não tem o que vestir, talvez que está passando frio. Então, essa experiência do louvor, Paulo e Silas, ao louvar, o que aconteceu? Quando eles começaram a louvar, aqui na palavra de Deus, de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O louvor transforma, o louvor liberta, o louvor tem poder de transformar tanto a nossa vida como as realidades que nós convivemos, com as realidades que convivemos. O louvor, irmãos e irmãs, tem poder de ressurreição. A experiência com Deus transforma, renova. O louvor pela vida, o louvor pelo alimento, o louvor pela saúde ou não. O louvor pelos bens que Deus nos deu. Você tem louvado a Deus? Você tem mais louvado a Deus ou você tem mais reclamado das coisas? Faça a experiência de trazer sempre no coração o louvor e a gratidão. A sua vida será diferente. Como eu disse há pouco, tem pessoas que já acordam reclamando da vida. Tem que trabalhar mais um dia. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Tantos não têm no nosso país nos dias atuais. Louvado seja Deus que eu tenho pessoas para atender todos os dias. Missa para celebrar, tem lugares que não estão podendo mais celebrar a missa. Olha como a nossa atitude, a nossa cabeça, ela vai mudando a partir das realidades que se vai acompanhando. Existem já países que não pode mais celebrar a missa, e louvado seja Deus que eu tenho 2, 3, 4 missas às vezes para celebrar. Louvado seja Deus que o povo tem buscado atendimento, direção espiritual, confissão. Isso quer dizer que o povo procura porque acredita na força do sacramento. Louvado seja Deus pelo dom da vida em tempos de pandemia. Você tem que louvar, nós louvarmos a Deus todos os dias. O louvor também no meio da tribulação. É fácil louvar como tudo vai bem, não é verdade? Mas no meio da doença, por exemplo, Senhor, eu não concordo com essa doença, eu não aceito essa doença, porque a doença não vem de Deus. Às vezes nós ouvimos assim, né? Deus quis, Deus mandou. Não, Deus é amor. Deus não manda doença. Deus não manda morte, por exemplo. Deus não manda doença. Deus não é ruim. Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. A doença faz parte de uma realidade humana. Nós vivemos no mundo, então nós vamos ficar doentes. Nós convivemos com pessoas, nós nos alimentamos. Mas diante do que eu vivo hoje, a minha atitude está sendo uma atitude de agradecimento ou de reclamação? Eu estou mais louvando a Deus, a exemplo de São Francisco de Assis, eu estou mais bendizendo a Deus. Veja, São Francisco não tinha nada, irmãos. Ele tinha os seus irmãos e tinha Deus, só isso. Tinha os seus irmãos que começaram a se juntar a ele e tinha a Deus. Mas São Francisco tinha tudo. Quantas pessoas que têm tudo aos olhos do mundo e não tem nada? Porque, irmãos e irmãs, a pessoa que não tem Deus, ela não tem nada.
E isso eu não estou falando só numa questão de espiritualizar tudo, não. Isso é uma realidade. Diz a palavra de Deus que dele nós viemos, nele nos movemos e para ele retornaremos. Então, se nele nós nos movemos e para ele retornaremos, a nossa vida só tem sentido em Deus. Não tem sentido em outras coisas. Não tem sentido em outras realidades. As realidades humanas nos ajudam. Os bens materiais, lógico que vão nos ajudar. Mas o sentido profundo é estar em Deus, porque quem fez uma experiência de Deus, essa pessoa, ela é uma pessoa diferente, como São Francisco de Assis. É lógico, estou aqui diante da imagem de São Francisco, mas pegar todos nós, talvez você, não tem como nos compararmos com São Francisco. Ele vê a radicalidade do Evangelho. Ele leu a passagem lá do jovem rico, quando Jesus diz para o jovem rico: vai e vende todos os seus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E ele encarnou essa espiritualidade, esta palavra, e assim o fez. Qual é o seu apego, irmão e irmã? Tem pessoas que estão apegadas aos bens materiais, tem pessoas que estão apegadas ao cargo que têm, tem pessoas apegadas demais à família, às vezes apegadas demais aos filhos. Você tem que amar os seus filhos, mas eles vieram de Deus, são filhos de Deus, precisam ter a liberdade também para construir a sua vida. Qual é o seu apego? Hoje, a exemplo de São Francisco de Assis, vamos aprender que o louvor transforma, ao ponto de você já todos os dias acordar louvando a Deus, bendizendo a Deus. Aí você diz: padre, mas você não conhece a minha realidade. Você não conhece a minha, não conhece a realidade do Vini que está aqui, do Rodrigo, de todo o pessoal que aqui está trabalhando. Você não sabe a nossa realidade, quais motivos nós temos para também reclamar, e todos nós temos. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar, a exemplo da vida dos santos, e hoje São Francisco, que este louvor tem poder de transformar, este louvor tem poder de nos libertar, este louvor tem poder de elevar uma pessoa, tirar ela da prostração e colocar ela na presença de Deus. Qual tem sido a sua atitude, irmão e irmã, diante das realidades da vida? Como a palavra que nós acabamos de meditar, aqui a palavra de Paulo e Silas, que no meio da prisão começaram a rezar, a clamar a Deus. Olha a atitude desses homens, eles estavam amarrados, estavam presos, tinham todos os motivos. Padre, eu tenho a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu estudo, nós temos todos os motivos para reclamar do país, das coisas, da realidade política, da Covid. Temos todos os motivos, mas se ficarmos só reclamando, sabe o que vai acontecer? As coisas vão piorar. Se eu e você, como homens de Deus, mulheres de Deus, não tivermos uma atitude principalmente do cristão, do homem de Deus, que acredita na força da oração, que acredita na força da palavra de Deus, que acredita que é possível ser transformado pela experiência com a palavra de Deus. Se nós não acreditamos, irmãos e irmãs, que a exemplo de Paulo e Silas, que no meio da prisão cantavam os louvores a Deus, diante da situação que você se encontra hoje, comece a louvar, a bendizer, talvez não pela situação, mas porque Deus é mais do que essa realidade que você está vivendo. Senhor, eu te louvo, porque mesmo no desemprego, eu sei que o Senhor não me abandona. O Senhor me toma pelas mãos, e eu creio na providência de Deus, que nada vai me faltar. Isso é atitude de homem de Deus, isso é atitude de mulher de Deus, que confia num Deus que não nos deixa só, que não nos deixa na mão. Deus não nos deixa só, Deus não te deixa na mão. Creia na força desta palavra. Houve um grande terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Se você começar a louvar mais a Deus hoje, talvez pelo seu matrimônio, que não vai muito bem, e você tem reclamado, vocês têm brigado, começa a silenciar um pouco mais e a bendizer a Deus,
que Deus está trabalhando na vida do seu esposo, por exemplo. Talvez na vida dos seus filhos. Comece a bendizer a Deus: Senhor, eu te louvo pelo dom da vida do meu filho ou da minha filha. Eu te louvo, Senhor, porque sei que o Senhor está trabalhando na vida do meu filho. Este louvor é transformador. Precisamos, irmãos e irmãs, ter a mentalidade de Cristo. E a mentalidade de Cristo é ter as atitudes do Cristo. Quando você comunga do Cristo, o padre, o diácono, o ministro, eles te dão o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, você responde o quê? Amém. E amém significa o quê? Eu creio e eu assumo viver a vida de Jesus na minha vida. Olha que compromisso. Eu assumo viver a vida do Cristo na minha vida. Quando eu falo amém na Eucaristia que recebo, eu estou assumindo viver a vida de Cristo, como São Francisco viveu a vida de Jesus a ponto de receber os estigmas, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu tão profundamente, irmão e irmã. Eu não estou falando de radicalismo, mas estou falando de radical. Radical vem de raiz, de profundidade. Nós precisamos cada vez mais crescer nessa experiência transformadora de Deus. A pessoa que faz uma experiência de Deus, ela não fala mal da igreja, ela não desiste fácil, ela não muda de religião por causa de situações do dia a dia. Não. Quem faz uma experiência de Deus, experiência com a palavra de Deus, uma experiência de ser verdadeiramente católico, cristão, católico, essa pessoa pode vir a tribulação, pode vir a dificuldade, pode vir os problemas financeiros, mas ela não desiste, e nós vamos acompanhando a atitude de pessoas, de famílias. Quantas pessoas têm acompanhado neste tempo, lá na paróquia em Palmeira, a 80 quilômetros aqui de Curitiba, pessoas simples, muitas vezes pessoas do interior, mas pessoas que, padre, reza o terço todos os dias, o Senhor sempre está conosco, o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Atitude de pessoas que encontraram em Deus e na fé esta certeza: eu não estou só neste mundo, eu não nasci do acaso, eu vim da vontade de Deus, e é em Deus que a minha vida terá sentido. A minha vida, a sua vida, só terá sentido na presença do Senhor. E nós vamos cantar a música de São Francisco. Podemos cantar? Podemos. Música tão conhecida de São Francisco de Assis, pedindo que São Francisco interceda por nós na noite de hoje, para que aprendamos o poder transformador do louvor, o poder transformador do louvor que liberta, que renova, e que você também hoje, irmão e irmã, diante da realidade que você vive, louve ao Senhor, porque a libertação já está acontecendo a partir da sua atitude. Vamos cantar? Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, onde a ofensa que dói, onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, onde
chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. rogai por nós e pelas nossas causas, pelos seus impossíveis. São Francisco de Assis, nós louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor por tantas pessoas alcançadas, acompanhando aqui também enquanto Vini ia cantando, as pessoas acompanhando e sendo tocadas aqui também pelo Facebook, a Eunice Camargo, a Mercedes Luzia dizendo que está assistindo de Tangará da Serra, Mato Grosso, está pedindo por seu filho Luiz Henrique, a Janaína também, São Francisco interceda para o emprego, para o meu filho. Olha, nós falamos, né, da questão do emprego. Louve já, Janaína, pela graça alcançada, louve ao Senhor. Cristiano de Brito, pela conversão dos meus irmãos e pela resposta na justiça de minha mãe. Sueli Batista, pela família, pedindo pela família. Lili Rios, misericórdia, Senhor dos doentes. E assim o povo de Deus vai participando, tanto o YouTube, algumas intenções, Vini, ali no YouTube, acho que você pode ler, fazendo um favor. Da Maríusia, passando ali na tela. Da Beatriz, da Ivone, pedindo oração pela família. Do Cleverson pela aposentadoria. A Neide também pedindo perdão pelas vezes que eu penso que não devo. Que Jesus aí toque os nossos pensamentos, né? A Dilma, Luciano, Regina, Maríusia, Valquíria, Maria. Muitos pedidos, Padre, de cura do câncer, né? Cura e libertação da depressão, síndrome do pânico. Vamos pedir a intercessão de São Francisco e pedir uma gota do sangue de Jesus sobre todos esses pedidos. E o Senhor estava falando, Padre, sobre o louvor, né? E quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente reconhece aquilo que Ele faz, né? E essa música diz ali na segunda estrofe, né? Quando a gente encontra um irmão, né, a chorar de tristeza, que Deus nos use e que nos conduza, né, a levar alegria para essa pessoa. Esse é o convite de Deus hoje, meu irmão. Quando nós louvamos e temos um coração grato, um coração que louva, um coração que agradece a Deus por tantas coisas que Ele nos dá, né, no nosso dia a dia. Com certeza, a partir disso, dessa transformação na nossa vida, nós enxergamos e nós não somos indiferentes à tristeza do próximo, né? Você me fez me recordar uma experiência que eu vivi hoje. Nós padres também temos nosso diretor espiritual. Eu tenho meu diretor espiritual. E hoje eu fazia a direção com um sacerdote. Ele foi transferido. E hoje chegou um outro padre daqui em Curitiba, de uma congregação. E ele veio de Portugal, conheci ele hoje. Mas achei muito interessante, Vini, porque ele, né, me deu o direcionamento. Vamos lá, partilhamos, dá o direcionamento. E ele disse: com alegria, padre, com ânimo, sempre para frente, sempre com alegria. Então veja, e já é um padre, já tem creio que uns 40 e tantos anos de ministério, uma certa idade, mas não perdeu a alegria de ser de Deus
e a alegria de evangelizar. O Papa Francisco escreveu um evangelho chamado Evangelho Gáudio, o Evangelho da Alegria, que isso também nos contagia. São Francisco não tinha nada, mas tinha tudo, porque tinha Deus, por isso que era alegre, era feliz, né? Então que nós possamos aprender hoje, no dia de hoje, aqui as pessoas estão partilhando novamente aqui no Facebook, queremos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela palavra que transforma o nosso coração. 4132216060, você pode continuar mandando a sua oração, seu pedido de oração, melhor dizendo, o seu testemunho. Está aparecendo aí na tela, 4132216060. Mande o seu pedido de oração, que nós estaremos também apresentando todas essas intenções logo mais diante de Jesus Eucarístico. E se você não é um associado desta obra de Deus, torne-se um associado hoje, neste momento, torne-se associado a esta obra, porque no mês missionário, vamos crescer nesta rede de missionários, de evangelizadores. QR Code está aparecendo aí na sua tela, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code e já ser direcionado para tornar-se um associado desta obra de Deus. Irmãos e irmãs, Festa das Santas Chagas nos Estados Unidos foi uma bênção. Ontem aconteceu a segunda festa de Jesus das Santas Chagas nos Estados Unidos e a TV Evangelizar transmitiu ao vivo essa bênção, essa festa. Então nós vamos acompanhar agora um vídeo onde vai contar um pouquinho melhor para nós sobre esta festa das Santas Chagas lá nos Estados Unidos. Acompanhe conosco.